A Câmara de Vereadores de Pato Branco realizou uma audiência pública para discutir o projeto de lei 187/2025, que trata da lei orçamentária anual do município para o exercício financeiro de 2026. O encontro contou com a presença de autoridades municipais, servidores públicos e cidadãos. De início, vamos colocar um breve resumo do Orçamento Fácil sobre o que é a lei orçamentária anual que iremos debater. Hoje o seu Almir vai dormir mais tranquilo. Ele finalmente conseguiu, com a ajuda do Léo e do resto da família, fechar o orçamento da casa para o ano que vem. É assim que o seu Almir faz para ter certeza que as principais necessidades da família serão todas atendidas. Vai todo mundo se alimentar bem, ter saúde, estudar e a casa vai ficar em ordem. E ele está mais feliz ainda porque depois de prever todo o dinheiro que a família vai receber no próximo ano e programar todas as despesas da casa, ele percebeu que ainda vai poder levar todo mundo para viajar nas férias do jeito que ele queria. O que ele precisa agora é só seguir direitinho o que está naquela planilha ali em cima da mesa. Apesar de falar em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra o orçamento doméstico. Ele inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais, que são aquelas controladas pelo governo. E como você já sabe, o orçamento público é, na verdade, uma lei, discutida e aprovada todo ano, chamada Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA. Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assuntos, ou, como são chamados, por áreas de governo, como saúde, educação, transporte e segurança. E cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área de segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública, que inclui diversas ações, como a construção de presídios e a capacitação de agentes penitenciários. Ou, na área de educação, um programa de melhoria da qualidade de ensino, que inclui ações como a implantação de escolas em tempo integral e a instalação de laboratórios de ciências. Cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Assim como o seu Almir precisa saber quanto vai receber de salário no ano que vem para planejar seus gastos, o governo também precisa estimar quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a LOA não compreende apenas as despesas, mas também as receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Aqui há uma coisa importante que você precisa saber. Existem 3 tipos de tributos: as taxas, as contribuições e os impostos. No caso dos impostos, eles se dividem em 2 tipos: os diretos e os indiretos. Os impostos diretos, como o nome diz, são aqueles pagos diretamente pelos contribuintes, como o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos estão incluídos no preço de todos os produtos que compramos. Entre os impostos indiretos, o mais importante é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, conhecido como ICMS. Você já deve ter ouvido falar. Como é um imposto indireto, quem repassa o ICMS para o governo é quem vende o produto, como a loja, o supermercado, o posto de gasolina, etc. Além dos impostos, também pagamos contribuições, como a que vai para a Previdência Social, e taxas como a da iluminação pública. Então, agora você já sabe. O orçamento público é uma lei chamada Lei Orçamentária Anual, ou apenas LOA. Ela é discutida e aprovada todo ano e traz a programação dos gastos do governo em cada área e a previsão das receitas para custear esses gastos. Daí a importância do orçamento público. É no orçamento que devem estar as necessidades e os problemas da população e com que recursos eles deverão ser enfrentados. E se você pudesse criar o seu próprio site só dizendo "é assim que eu quero"? Com o Wix, isso é possível. Então, no caso, estamos debatendo o projeto 187 em relação ao exercício de 2026, o orçamento de 2026. Lembrando que o protocolo dessa proposta foi feito em 15 de outubro, então o processo está na casa desde esse dia, e aí nós estamos no momento da audiência pública que abre o prazo para a apresentação das emendas.
A LOA, então, ela estima a receita e fixa a despesa para 2026 no valor de 705 milhões. Nós vamos comentar brevemente alguns resumos dos dados do projeto de lei 187, lembrando que a lei orçamentária anual, quando traz seus múltiplos relatórios e classificações, ela traduz, na verdade, diversas decisões do governo para o ano que vem. A gente, de uma forma mais didática, acabou resumindo alguns dados, mas sugerimos que quem tiver mais interesse na matéria possa ler, então, o parecer contábil prévio, que já traz algumas análises, junto com esses gráficos. Então, a receita estimada para o ano de 2026 é de 705 milhões, sendo a sua maior parte de transferências da União e suas entidades, o que corresponde a 31,39% do orçamento, mais de 240 milhões. Quanto às receitas próprias, nós temos os impostos que compõem quase 25% do orçamento municipal. Dentre as maiores arrecadações estão também as transferências do Estado e suas entidades, que também corresponde a 24,3% do orçamento. Em relação, então, às receitas, a estimativa para 2026 aumentou em 12% em relação à estimativa do ano de 2025. E as despesas, então, elas estão fixadas no valor, então, dessas receitas estimadas. No caso, o orçamento fiscal, ele corresponde aqui a 412 milhões de reais, enquanto o orçamento de Seguridade Social, que são os recursos direcionados para a saúde e assistência social, eles correspondem, então, a 292 milhões. Saúde, previdência e assistência social, no caso, o orçamento da Seguridade Social. Quanto às despesas financeiras e não financeiras, então, o orçamento de 2026, ele a parte que não são os gastos financeiros, está destinado no valor de 677 milhões e 500 mil reais, enquanto as despesas financeiras, elas comportam 27 milhões e 500 mil reais da amortização da dívida e 12 milhões e 150 mil de juros e encargos. Quanto aos órgãos, a despesas por órgãos, como ficam as secretarias, né, responsáveis pela execução desses recursos, a secretaria que possui maiores recursos destinados é a Secretaria de Saúde, no valor de 221 milhões, e a Educação e Cultura, no valor de 116 milhões 781 mil reais. Vale comentar que, no terceiro lugar, a gente tem aqui a Secretaria de Administração e Finanças no valor de 113 milhões. Mas o que ocorre? Antes da destinação das emendas impositivas que estão no valor total entre emendas individuais e de bancada, no valor de 16 milhões 768 mil, elas ficam na reserva de contingências e emendas impositivas que estão dentro do orçamento da Secretaria de Administração e Finanças. Então, ao final da apreciação da LOA aqui na Câmara, esse valor, menos 16 milhões, sairão da Secretaria de Administração e Finanças e serão distribuídos nos demais órgãos. Em relação às despesas por função de governo, também, então, comportam maiores gastos a função da saúde, correspondendo a 31,37% do orçamento, e educação, 14,88%.
Temos também os maiores aumentos em relação às funções. A gente pode pontuar a questão do direito da cidadania e essencial à justiça, que no caso são despesas que estão sendo destinadas também a precatórios, a indenizações. Aqui nós temos o gráfico mais completo. E quanto ao grupo de natureza de despesas, é bem importante a gente mencionar essa classificação, porque ela permite a identificação da classe do gasto, mas que a gente perceba que o orçamento de 2026, 43,32% dele já está comprometido com o pessoal em encargos. Outro 43% está comprometido com outras despesas correntes, no valor de 309 milhões. Nós temos um percentual de 1,72%, que são os 12 milhões de juros e encargos da dívida. Investimento 6,24%, que corresponde a 43.966.000 reais. As inversões financeiras 0,15% e reserva de contingência, que aqui também abarca as emendas impositivas, no valor de 2,56% do orçamento. O que é importante a gente comentar também é essa relação entre despesas correntes e despesas de capital. Porque o que acontece? As despesas correntes, as corriqueiras, elas acabam sendo a manutenção do serviço público. Enquanto as despesas de capital, elas geram nova infraestrutura ou aquisição de bens e serviços a serem disponíveis para a sociedade. E o que ocorre? No caso de quando tratamos de recursos que arrecadados, eles acabam tendo destinação específica, é importante a gente comentar sobre o percentual de recursos livres, porque dentro desse projeto a gente consegue identificar que as despesas classificadas como de recursos livres constam no valor de R$ 288.993.000 reais. Mas, se a gente for somar em relação ao grupo da natureza da despesa, a gente já pode perceber que um percentual dos recursos livres, ele já acaba sendo destinado para despesas que não se tem muita escolha, que a gente diz que não são as discricionárias, são as obrigatórias. Recursos livres são direcionados também para a questão de pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes. Por exemplo, aqui as outras despesas correntes, algumas podem ser até escolhidas, como a compra de algum material de consumo, mas as questões de compra dos materiais que fazem a máquina pública girar, energia elétrica, telefone, internet, essas questões também não são muito discricionárias, né? Elas acabam tendo que ser pagas sempre. Então, em questão a investimento, ele teve uma diminuição em relação ao exercício anterior deixa eu só pegar aqui, se eu não me engano, no valor de 15%. Então, em relação a investimentos, aí está a questão que todos os gestores públicos debatem sobre a necessidade de convênios, emendas parlamentares para a questão da infraestrutura. Em relação às emendas individuais, 12% dos recursos, as emendas parlamentares impositivas da Câmara Municipal correspondem a 12% dos recursos livres. Em relação aos investimentos, em uma comparação das emendas impositivas com o valor que já está destinado a investimentos que já está direcionado a investimento no orçamento, corresponde a 38% do valor.
No caso, nos colocamos à disposição para maiores informações, lembrando que este momento abre o período de protocolo das emendas e que, fomentando o debate popular aqui nessa Casa de Leis, com a apreciação da Lei Orçamentária Anual, definimos, então, a execução dos recursos públicos para o ano de 2026. Obrigada. Obrigado, Bárbara. A partir de agora, abre espaço para questionamento. Um questionamento, senhores vereadores? Público, nada na rede social. Agradecemos a todos os presentes, à imprensa e a todos que acompanharam pelas redes sociais. Nesse momento, encerramos a audiência pública para debater o projeto de lei 187 de 2025, que estima a receita e fica a despesa do município de Pato Branco no exercício de 2026. Boa tarde a todos.